Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, dando sequência à nossa série de livros. Hoje eu vou falar de um livro que foi um best-seller, né? Um livro muito popular, de uma linguagem muito acessível, mas que ele mescla vários conceitos, tanto da antropologia quanto da psicologia, né? Da psiquiatria também. Enfim, ele faz uma espécie de trabalho voltado ao indivíduo. A gente sempre fala muito no coletivo, do trabalho sociológico, de grupo e tudo mais. E esse livro que eu vou falar, ele fala sobre o indivíduo, né? Que é A Sabedoria dos Psicopatas, do Kevin Dutton. É muito interessante esse livro, porque ele vem confirmar certos conceitos que são inerentes na própria trajetória evolutiva do homem, né? Sobretudo quando ele tenta explicar a origem da psicopatia que vai gerar justamente os psicopatas, né? Lá quando a gente estava nas savanas, né, da pré-história, né? Ele faz um aparato muito interessante e ele acerta muito, e dá pra gente fazer uma certa imbricação entre a antropologia e a psiquiatria nesse sentido, porque ele consegue ter uma teoria muito aceita, uma teoria que faz muito sentido para nós que analisamos bastante antropologicamente os indivíduos e os grupos em geral, né? Bom, ele vai começar dando o exemplo do pai dele, né? Que o pai dele era um psicopata, o que ele chama de psicopata funcional, né? A diferença do psicopata funcional para o disfuncional é que o disfuncional, ele é aquele caso que extrapola, que vai além, que é o caso tratado incansavelmente pelo cinema, por Hollywood, pelas páginas criminais dos jornais policiais criminais, né? Que é aquele psicopata do serial killer, vamos dizer assim, que sai matando as pessoas, enfim, né? Esse é um caso já mais patológico, vamos dizer assim. Mas o psicopata funcional, ele consegue plenamente viver em sociedade, ele consegue plenamente ser pacífico, ele não é violento, muitas vezes o contrário dessa imagem que a gente tem caricata do psicopata, só que ele se utiliza de mecanismos da psicopatia, ele se utiliza de mecanismos que são inerentes justamente a uma leitura de mundo e comportamentais que fazem justamente ele conseguir ter vantagem, porque ele tem uma leitura da natureza, ele consegue se adiantar, e se adiantando à natureza ele consegue ter vantagens nesse sentido, né? Então, por exemplo, é muito curioso que ele fala que o pai dele era um vendedor ambulante lá no East End of London, né, que é um bairro de Londres, e ele fala que o pai dele tinha algumas agendas que só tinham 11 meses, né? Não tinham os 12 meses do ano. E aí ele precisava vender essas agendas para não ter prejuízo. Uma pessoa que tem uma moralidade, que está dentro daquilo que é, vamos dizer assim, da moral eleita, ela não venderia essas agendas sabendo que estaria passando a perna nos seus clientes, né? Não estou aqui defendendo que as pessoas enganem as outras, eu estou falando antropologicamente o que de benefício se pode ter numa sociedade competitiva, né? Fique bem claro isso. E o pai dele então desenvolveu um slogan, vamos dizer assim: compre suas agendas por um preço mais barato, com 11 meses do ano, e ganhe o 12º mês no ano que vem de graça, né? E ele conseguiu vender todo o estoque de agendas que ele tinha. O Kevin Dutton vai falar que o pai dele era um exímio habilidoso, e ele era uma pessoa que teve Parkinson no final da vida, e ele ficou numa clínica, né, numa clínica de repouso de idosos e tudo mais. E mesmo com Parkinson, mesmo numa situação terrível, que ele se encontrava de debilidade e tudo mais, o pai dele conseguiu deixar algumas notas no diário da enfermeira, que era um diário de rotina, numa vida monótona. O fim da vida dele foi uma rotina, que ela falava: o senhor Dutton comeu cereal no café da manhã, almoçou, jantou, e assim ia se repetindo. E o pai dele, imerso em tudo isso,
que é um sinal da psicopatia também, ele conseguiu estar acima disso e ainda se mostrou motivado, porque o espírito interno dele era mais forte do que as adversidades externas. Então você tem essa característica dos psicopatas nos grandes líderes, como o próprio Gandhi, que ficou tantas vezes preso e fazendo, por exemplo, greves de fome, e ele conseguiu sobreviver a tudo aquilo. O próprio Mandela, que sobreviveu a décadas de prisão na África do Sul. Então os grandes líderes, eles têm uma condição interna de inquietude, de uma forma... É uma coisa narcisista, um personalismo muito forte que eles têm, que uma das características populares do psicopata seria a ausência de pensamento, não de pensamento, mas de remorso. Mas essa ausência de remorso, ela pode se dar justamente por uma autoconfiança em excesso que blinda essas pessoas do externo. Então isso permite que elas tenham atitudes e consigam agir friamente. Ele vai falar que um cirurgião que opera pessoas, ele tem que ter um pouco dessa psicopatia, ele tem que ser um pouco psicopata. Porque se ele tiver sentimento por todas as pessoas que ele opera, ou médico que trata de câncer, pessoas com câncer terminal, se essa pessoa tiver uma proximidade com o seu objeto, com o seu trabalho, ela não vive, porque ela vai estar toda hora submetida a pessoas que estão morrendo, a cirurgias que dão errado. Imagina você com um corpo aberto, tendo que tomar decisões, enfim, para o médico cirurgião que tem essa característica, ele está centrado na broca, no bisturi, ele não está preocupado com dor, com qualquer coisa assim. E essa frieza permite ele justamente agir e ter sucesso naquilo que ele faz. Então a sociedade precisa de psicopatas, claro, funcionais, porque eles vão conseguir operar de maneira decisiva, é igual um piloto que consegue friamente evitar um acidente aéreo, por exemplo. Ele consegue agir em situações que vai exigir uma frieza, e essa frieza ela pode ser desmedida nos disfuncionais, que podem se tornar criminosos, mas ela pode ser usada positivamente por aqueles que ocupam determinadas funções na sociedade. Então ele tem um exemplo que ele fala de um trem, por exemplo, de um experimento que eles fizeram, de um trem que estaria, numa situação hipotética, né, indo se colidir com 5 pessoas. E daí, nessa situação hipotética, você teria a chance de desviar o trem para uma outra rota, só que nessa outra rota tinha uma pessoa amarrada aos trilhos. Muitas pessoas nesse experimento ficaram abismadas, dizendo que não sabiam o que fazer nessa situação. Mas os psicopatas funcionais, eles claramente, friamente falaram: melhor matar uma pessoa, desviar o trem para matar uma pessoa, do que 5 pessoas, né? E numa outra situação hipotética, também se tinha a possibilidade de empurrar uma pessoa, vamos dizer assim, gorda, e parar o trem, né? E esses psicopatas funcionais também disseram que não tardariam em empurrar essa pessoa para salvar as outras 5, né? Então assim, claro, não estou aqui defendendo assassinato, é bom sempre falar, porque hoje em dia, né, a vigilância sempre é muito grande. Mas esse livro justamente vai dizer que o psicopata, ele é diferente do que muitas pessoas pensam, ele é aquele que consegue fazer uma leitura na sociedade. Ele dá um exemplo também de quando colocaram vários retratos de fotos de pessoas. E o psicopata é aquele que consegue analisar no rosto, na expressão facial das pessoas, se aquelas pessoas estavam felizes ou contentes ou não. Então o psicopata, ele tem uma certa mania de perseguição o tempo inteiro, né? E ele vai explicar justamente que isso é uma coisa que surge lá na savana, quando a gente vivia em guildas na pré-história. Justamente para poder se proteger, ele desenvolve mecanismos de defesa que faz com que ele leia não só o ambiente, mas as pessoas que também podem representar algum perigo a ele.
E esse tipo de leitura é um tipo que faz com que ele esteja sempre um passo adiante dos demais, né? Ele consiga justamente se avantajar, né? E se adiantar sobre algum caso. Não à toa que esses psicopatas se tornam grandes CEOs em empresas, porque ele vai falar justamente dos guerreiros berserkers, que eram aqueles guerreiros vikings, que era uma unidade de elite dos guerreiros vikings, que eles eram treinados para matar. Só que o problema é que nos tempos de paz, esses guerreiros que eram usados em combate e tudo mais, eles não têm um papel na sociedade, né? Se o papel deles é matar, qual seria o papel deles na sociedade? Da paz. Então, com o tempo, esses tipos de psicopatia eles começaram a ser desenvolvidos em estratégias numa empresa, por exemplo, ou se tornavam policiais, se tornavam militares do exército. Eram pessoas que tinham a necessidade de justamente poder explorar esse lado, que é um lado que foge da moralidade que é cultuada por todos, né? Justamente por isso. Ele vai falar que o psicopata é aquele que questiona muito, tem essa veia questionadora e ele não consegue se ater a regras. Ele tem uma dificuldade enorme em conseguir respeitar as regras, embora muitos desses psicopatas estejam em instituições totalmente hierarquizadas e tudo mais, né? Então, quando você tinha, por exemplo, na pré-história, uma manada de antílope, vamos supor, que você sabia que eles correm mais do que você, se você conseguia fazer a leitura e fazer se adiantar, uma certa previsão, lendo o terreno, sabendo que aquela manada vai chegar e parar em determinado local, isso te possibilitava justamente fazer manobras para caçar sem perecer. E nessas sociedades onde os líderes realmente eram aqueles que podiam explorar seus melhores, vamos dizer assim, suas melhores habilidades, que seriam essas habilidades que fogem um pouco da moralidade que hoje é cultuada pelas democracias onde o império da lei vigora, eles se tornavam justamente esses conquistadores, né? É a veia do conquistador, é a veia daquilo que vai se tornar justamente as aristocracias do passado, não essa aristocracia de Versalhes corrupta, mas a noção de aristocracia dos melhores, porque os melhores nada mais são do que aqueles que possuem algum conhecimento que os demais não têm. E esse conhecimento não é só dos livros, é o conhecimento de leitura de mundo também, né? Por exemplo, uma atividade boa que você pode usar um psicopata funcional na sociedade é justamente aquele que vai analisar as pessoas no aeroporto. E ele consegue identificar, numa pesquisa nesse livro, esse psicopata consegue identificar muito bem, ele conseguiu identificar um número grande de terroristas, de pessoas que estavam mentindo. E isso foi um trabalho que a polícia se utilizou muito bem. Os países potência, como Estados Unidos, a antiga União Soviética, eles usaram muito dos psicopatas em seus benefícios. O próprio Saddam Hussein, quando não foi mais interessante aos Estados Unidos, se tornou inimigo, porque eles sabiam que ele era uma pessoa que poderia se voltar contra eles mesmos. O Bin Laden também, né? E o Saddam Hussein, dizem que quando ele foi ser executado, ele justamente falou... os policiais estavam atônitos, né? Estavam mais nervosos do que ele que ia morrer. E ele falou, não fiquem nervosos, isso é um assunto de homens. E ele foi tranquilamente para a forca. Ou seja, é uma pessoa... essa característica é uma característica que seria uma característica dos fortes, mas a característica de uma autoconfiança, né? E está ligado ao narcisismo também, mas uma autoconfiança tão forte que nada abala ele é mais forte, ele consegue se... E o psicopata, ele é aquele que pode até se abalar, né? Mas em compensação ele consegue renascer das cinzas muito bem e muito forte, né? Porque o interno dele é mais forte do que o externo. Ele vai falar que essa noção que a gente tem dos psicopatas como sendo pessoas que não têm sentimento ou remorso é uma noção muito usada pelos psicopatas criminosos, os serial killers e tudo mais.
Mas existem graus de psicopatia desses grandes líderes, por exemplo, que eram guerreiros e tudo mais, que eram pessoas justamente que conseguiam em certos momentos ter remorso quando interessava e em certos momentos não. É justamente aquele cara, por exemplo, que trabalha na polícia, que o trabalho dele é trocar tiro com criminosos, com os bandidos, mas ele consegue ir assistir a formatura do filho dele do pré-primário na escola. Então é aquele cara que tem uma dualidade, ao mesmo tempo que ele tem uma profissão, ele tem alguma coisa que exige que ele não tenha esse tipo de sentimento, ele também consegue ter uma vida normal e consegue viver em sociedade normal. E nós precisamos muito de pessoas assim, justamente numa época que cada vez mais se quer, por uma moralidade, um politicamente correto, acabar com esse tipo de característica que é a característica das verdadeiras lideranças, né? A gente percebe até na arte, nos filmes hoje, os heróis dos anos 80, eles tinham essas características mais como dos psicopatas funcionais. O herói nada mais é do que um psicopata eleito e aceito, porque ele luta por um bem comum. Agora, quando você quer colocar pessoas moldadas e através do politicamente correto, de toda essa moralidade que impera hoje, você anula justamente essa veia que é necessária, como eu disse, funcionalmente falando, para algumas atividades na sociedade. Nesse livro aqui tem aquela passagem famosa, né? Que ele conta sobre o sapo e o escorpião. O escorpião precisava atravessar um rio e perguntou para o sapo se ele podia ajudar ele. E o sapo falou: mas você tem um ferrão, você pode me picar e eu posso morrer. E depois o escorpião consegue, enfim, convencer o sapo e eles atravessam. Aí o escorpião pica o sapo e os dois morrem na correnteza do rio. E antes de morrer, o sapo fala: por que você fez isso? E aí o escorpião fala: é da minha natureza picar, né? Você sabia qual era a minha natureza. Ele vai falar justamente também que o medo é algo contagioso, né? O medo ele se contagia, se propaga igual uma epidemia, né? E foi feito um estudo justamente de uma pessoa que saltou de paraquedas, né? E comparava, por exemplo, a confiança da pessoa saltando de paraquedas com aquelas pessoas que estavam passando sob uma turbulência no avião, por exemplo. Então, qual que é a diferença, né? O fato de você estar pulando de um avião, mesmo sabendo que você está com paraquedas e tudo mais, você está ali na boca do avião e corre o risco do paraquedas não abrir, por exemplo. Mas essa situação de confiança, ela é menor, mesmo você saltando do avião, do que uma pessoa que está no avião numa turbulência, que não necessariamente apresenta um perigo, às vezes, tão real assim. É uma turbulência comum, as pessoas que voam muito até se acostumam com isso. E o psicopata, ele é uma pessoa que consegue justamente não ter esse medo, ele consegue agir em situações que lhe exigem justamente ações rápidas e decisivas, né? Ele vai falar justamente também que essa questão da empatia, que a gente já viu que não necessariamente é uma coisa que todos os psicopatas não têm, né? A empatia, ela é presente em alguns psicopatas, ela está muito ligada ao córtex frontal, né? do cérebro, né? E o córtex foi desenvolvido justamente pelo consumo de carne, né? Da pré-história até os dias atuais. E, enfim, eu acho que a gente carrega ainda muito do caçador-coletor, da pré-história, e que muito se perdeu depois que a gente virou sedentário nas sociedades assentadas, né? Nas sociedades, desde que a gente começou a desenvolver a agricultura no Neolítico para cá. Então muito mudou, né? Mas esse alerta, ele ainda existe na gente, mesmo vivendo numa cidade organizada, por meio de uma organização e com instituições de segurança pública e tudo mais. E os psicopatas, eles pensam assim: não há o que temer, né? Você às vezes fica pensando
sobre o julgamento dos outros, eles estão cagando e andando, vamos dizer assim, para o pensamento dos demais, né? Na verdade, o psicopata pensa assim: que medo eu posso ter? Não vai ter nenhum tigre dente de sabre para me caçar aqui na cidade, os tempos são outros. Então, ele, sabendo que há uma certa segurança na sociedade moderna que a gente vive, ele consegue justamente explorar esse lado sedutor dele, esse lado de convincente, de convencer as pessoas, né? O psicopata, ele se mostra muito como um carismático, como um convincente, um sedutor, né? E ele consegue cativar as pessoas, né? Porque ele opera justamente através dos sentidos. O próprio David Hume fala da natureza humana ligada aos sentidos, que nós estamos muito mais próximos dos nossos sentidos do que da razão. A razão, ela não é algo abstrato, descolado do ser humano. A gente opera justamente explorando os sentidos e a questão sensível no ser humano. Se a gente tentar anular isso, a gente não é humano, porque o humano não é só razão. E justamente por conhecer muito bem os seus próprios sentidos e os seus alertas, os psicopatas conseguem justamente triunfar sobre aqueles que não conseguem justamente reconhecer ou lidar muito bem com suas sensações e estão muito ligadas no mundo da razão, de uma razão que supostamente seria descolada do nosso corpo. E sendo assim, ele fala justamente que as mulheres conseguem desenvolver mais esse tipo de senso, né? Até popularmente tem essas coisas populares, que a mulher faz isso e tudo mais, mas os homens, tem um porcentagem grande de homens que faz isso também, e são aqueles que conseguem justamente, muitas das vezes, conseguir as grandes lideranças, as persuasões, a capacidade de persuadir. E para persuadir, muitas vezes eles até, fugindo à moralidade, são considerados hipócritas, porque é aquele que fala que o outro quer ouvir. Ele fala justamente, ele deixa com que o outro pense que ele está pensando como ele, mas internamente ele está discordando o tempo inteiro. Ele consegue, assim, agregar cada vez mais pessoas. E o político, ele tem que justamente fazer isso. Ele tem que ser aquele que consegue justamente ter essa capacidade de convencimento e de agregar forças opostas e dicotomias, né? E justamente isso é uma coisa que tem se acabado pelos moralismos diversos, e eu espero que esse moralismo não chegue na política, que é o lugar e o locus onde essa moralidade nunca imperou, vide Maquiavel, e não deve operar, a meu ver, mas que também na população a gente pare com esse politicamente correto em excesso, né, de uma moralidade que cada vez mais quer suprir justamente essas coisas que fazem parte do ser humano. Não que nós todos sejamos psicopatas, assassinos em potencial, mas que um pouco de fuga dessa moralidade é importante para todos nós, principalmente para viver numa sociedade baseada na competição.